Os textos de hoje eles nos mantêm na temática da fé, como a gente vem passando aí pelos últimos domingos, pelos últimos cultos. Só que com um adendo, com uma coisa extra. Já lá no texto do Antigo Testamento, o profeta vai falar que a sua palavra com fogo. Essa metáfora, essa comparação, vai aparecer depois de novo lá no texto do Evangelho de hoje, com Jesus falando a mesma coisa. Falando que ele veio para botar fogo e gostaria que já tivesse em chamas. A gente prestar atenção nesse significado, ele já nos traz uma informação importante. O fogo, até hoje, mas ainda mais naquela época, ele é aquilo que purifica. O fogo é utilizado como forma de purificar. Até hoje a gente vai esterilizar algo, ferve uma água, faz bota em alguns locais tem as máquinas que aquecem ali. Porém, todo esse processo de esterilizar não é um processo tão simples quanto a gente pensa. Ou também ele destrói. Na verdade, quando a gente quer purificar algo, é porque a gente quer destruir algo que também está ali. No caso, aquilo que está ruim, aquilo que está contaminado. Por isso a gente coloca junto das chamas. Quando a gente vai no texto de Hebreus, o apóstolo começa pessoas que viveram a vida de fé e as adversidades que elas passaram. Tem as suas adversidades, tem os seus desafios, é entender também um pouco dessa metáfora da purificação. Não é à toa que tem um salmo que o salmista vai falar que nós somos provados como uma prata no fogo, como um pétalo no fogo. De fato, nós devemos sempre buscar das adversidades tirar oportunidades de crescimento, de resiliência, de força para aquilo ali. E claro, muitas vezes nós não queremos, naturalmente, passar pela essa prova, por essa purificação, mas é necessário para que nós possamos nos livrar daquilo que já não deve andar conosco. Como o próprio apóstolo vai falar em Hebreus, que ele vai falar diante dessa grande multidão de testemunhas que nós temos diante da nossa corrida. O crescimento e as dificuldades que vêm não quer dizer romantizar todo o sofrimento. A gente sempre tem que ter essa clareza, esse discernimento sobre isso. O que é que existe? O sofrimento inocente, que a pessoa é vítima, e o que é como parte natural do processo de crescimento, de amadurecimento, de fortalecimento. Até na nossa vida a gente tem isso, ao longo da nossa... Quando a gente vai crescendo como pessoa mesmo, como ser vivo, a gente tem o crescimento, traz dores, traz problemas, A fase mais famosa pelo crescimento é a fase de que tudo está baixo, mas também até a criança, o dentinho está nascendo, dói, é um problema, tem, mas faz parte do processo natural.
A gente não deve, por isso, parar. Aliás, tanto o profeta quanto o apóstolo. O apóstolo ele vai falar, né, da gente continuar a corrida à nossa frente. E essa carta aos Hebreus, Paulo gostava muito de usar comparações, ele que vivia muito no mundo, com os Jogos Olímpicos, com o esporte, pensando, mano, seguir a corrida, continuar na corrida em direção ao nosso alvo, né? Todas essas ideias. E o profeta também vai falar, né? Quando ele vai comparar ali daquelas pessoas, dos falsos mensageiros, bem, eles vão falar, mas vocês também falem o que tem que falar. E aí a gente chega num texto que talvez é um dos que mais dão um nó na cabeça das pessoas sobre Jesus. Esse texto de hoje de Jesus, quando a gente olha superficialmente, ele parece que ele quase contradiz fazer a paz, mas veio causar divisão, e aí ele começa a falar, né, das brigas dentro da própria família. E dentro disso que a gente está falando, muitas vezes as adversidades, as dificuldades, as contrariedades com a nossa vivência do Evangelho, com a nossa vivência da fé, com perseverar, continuar a corrida, vem justamente de onde está mais próximo da gente. Vem da própria família, né, que é o exemplo que Jesus dá, mas pode vir dos amigos, pode vir até dentro de nós mesmos. É por isso que Jesus fala, nesse momento, que ele não veio trazer a paz. Porque a gente sabe que quando a gente se compromete com algo, quando a gente busca algo, e principalmente algo como é a fé, como é o Evangelho, né? Se a gente realmente leva a sério, a gente deve, ter contrariedades. E aí será que a gente está pronto para enfrentar essas contrariedades, dar o que tem por vir, está pronto para, inclusive, ser forjado no fogo? É por isso que, quando Jesus está nos alertando aqui, ele não está desdizendo tudo aquilo que ele diz em outros momentos, né, sobre a paz, mas ele está dando um alerta. E aí, tanto que ele logo em seguida emenda, fazendo uma comparação, né, falando que as pessoas elas conseguem, vendo os sinais do tempo, né, a gente olha, né, lá começou a fechar aí, vai chover, ou o vento mudou de direção, alguma coisa, a gente consegue entender o que está acontecendo, o que vai acontecer, mas às vezes a gente não consegue parar para que diversas situações, diversas oposições, diversas dificuldades vão vir da nossa opção, daquilo que a gente entende como sendo o caminho, se compromete. É aquela velha história que a gente repete várias vezes, disse que ia ser moleza na vida de fé. E não disse que ia ser tudo fácil. Você vê que em todos os textos de hoje, lá do Antigo Testamento, né, no Evangelho, na Epístola, todos eles trazem essa mesma ideia. Que a gente tem na nossa caminhada adversidades. A palavra de Deus vai ser comparada com o fogo, aí 2 vezes, né, que é algo importante, que aquece, que, né, purifica, que nos dá segurança, nos garante até a alimentação, mas que também queima, também machuca, e também é desafiador.
também é perigoso. Quando nós tomamos a decisão de viver a nossa fé, de viver o Evangelho, de viver realmente comprometido com isso, nós já sabemos que vamos ter essa divisão, vamos ter aqueles que vão ficar contra, vamos ter situações que vão ser desfavoráveis, vamos ter muita coisa por enfrentar. Porque isso faz parte do caminho natural da coisa. Sempre gosto que a gente possa lembrar dessa comparação, né? Quando a gente chega num quarto, num lugar que está todo mundo dormindo, no meio da madrugada, a gente acende uma luz e isso aí vão se incomodar. Quando a gente traz essa novidade de vida, quando a gente busca realmente viver com isso, é claro que vão ter as pessoas que vão gostar, mas vão ter pessoas que não vão gostar. Ter pessoas, vão ter situações, nós vamos encontrar dilemas na nossa vida, né? Como diante das circunstâncias que se colocam na minha vida, eu vou viver o Evangelho. E diante disso, diante desses desafios que aparecem, nós temos que perseverar, nós temos que continuar, entendendo que dali nós sairemos sim fortalecidos, sairemos sim prontos, purificados, mas não sem nenhum abalo. Não sem nenhuma dor, digamos assim. Porque crescer dói, purificar dói, mas é necessário. Se é necessário, se nós temos essa grande multidão de testemunhas que nos serviram para mostrar isso, nós podemos não achar que vai ser moleza, mas entender que a gente consegue passar, que a gente consegue seguir em frente, que a gente consegue sair fortalecido. Que Deus possa cada vez mais nos purificar, nos fortalecer e nos dar perseverança e discernimento para reconhecer quando as adversidades são oportunidades de crescimento, são oportunidades de nos fortalecermos, de mantermos cada vez mais fiéis, mais firmes, entender aquilo que realmente é importante e deixar para trás aquilo que não nos serve mais, aquilo que já não nos traz mais verdade. Que Deus nos abençoe cada vez mais nesse caminho para perseverarmos até o fim da corrida. Amém.